Atenção, Henrique Terra. Atenção, cadê você? Ele vai falar agora, ao vivo, sobre um homem preso por suspeita de tráfico de drogas em um condomínio no Rio Vermelho, Salvador. Operação da Polícia Civil. Atenção, seu Henrique Terra. Cultivo de drogas lá em Curaçá, lá em Juazeiro, outras cidades da Bahia, principalmente do Vale do São Francisco, a gente ouve falar toda hora. Agora, cultivo de drogas dentro de imóvel, uma estufa dentro de Salvador, não é comum, seu Henrique Terra. Boa noite. Boa noite, Adelson. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. E nesse caso aí, além de não ser comum, é crime, né? Porque ele tinha 2 estufas e 50 pés de maconha dentro de casa. Isso num imóvel valorizado, de luxo, no bairro do Rio Vermelho. Ele fazia esse cultivo da maconha de uma das coberturas desse imóvel. Tinha ali na área superior piscina, quarto e na parte inferior do imóvel, no outro andar, 2 quartos com 2 estufas cada um, cultivando lá 50 pés de maconha. Tinha sementes, outros materiais, tudo muito bem organizado para fazer o cultivo desta droga. Da maneira com qual ele estava fazendo, segundo a polícia, não é permitido, é considerado crime, mesmo ele alegando que seria para uso medicinal. A defesa dele chegou a apresentar uma decisão da Justiça Federal que autorizava o plantio em casa, mas de no máximo 6 pés. Como ele chegou com 50 pés encontrados dentro da casa dele e ainda havia informações de testemunhas, vizinhos, uma investigação da Polícia Civil que inclusive chegou no imóvel com um mandado de busca e apreensão e ao constatar os materiais e a atividade que era realizada lá dentro, ele acabou sendo preso em flagrante por tráfico de drogas. O Charles dos Santos, de 37 anos, está detido. Vai passar por audiência de custódia amanhã. Não adiantou a defesa dele apresentar uma autorização judicial que ele podia cultivar a maconha em casa, porque o limite era de no máximo 6 pés e ele estava cultivando 50. Nós conversamos com o delegado John Wayne, ele mesmo, que falou sobre os detalhes desta operação que acabou com a prisão em flagrante do Charles dos Santos, de 37 anos, que estava plantando drogas dentro de casa e comercializando no bairro do Rio Vermelho. Vamos ouvir o delegado. Essa ação ela começou com algumas denúncias, né, anônima, e após essas denúncias fizemos o levantamento e sim vimos que tinha indício de comercialização e através desses indícios a gente entrou com um pedido de busca e apreensão no Tribunal de Justiça da Bahia, onde foi concedida essa busca. Ele alegava que tem um problema de saúde, né, e na verdade ele demonstrou que tinha uma decisão já da Justiça Federal que concedia ele ter a utilização de até 6 pés, o cultivo de até 6 pés de cannabis. Só que no cumprir a diligência, a gente viu um cenário totalmente diferente, que na verdade, pela produção que havia dentro de sua residência, aparentemente não é para uso pessoal, a gente vai confirmar isso nas investigações, e ele estava atuando de forma irregular e de forma ilícita por ter ultrapassado o limite que estava na decisão. Foram encontradas 2 estufas em cada quarto com inúmeros pés de maconha. Ao final, foi constatado que ele estava produzindo mais de 50 pés de maconha em sua residência. E além dessa produção, também estava fazendo o tráfico, a comercialização. Exato. Informações, né, o inquérito ainda está em andamento, mas informações, indícios fortes que ele também estava comercializando. Daí, então tem alguns detalhes. A decisão da Justiça que autorizava o cultivo, ela é baseada numa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que regulamentou a posse de até 40 gramas e o cultivo de até 6 pés de maconha. Em relação ao uso medicinal, e esse plantio só pode ser feito por empresas que têm um CNPJ cadastrado lá e regulamentado junto à Anvisa e associações. Uma pessoa física com simplesmente um CPF não pode cultivar maconha em casa. Então a gente também não sabe se ele tinha esse CNPJ, essa empresa formalizada. Então tudo isso foi debatido à exaustão ano passado, isso ganhou o noticiário sobre a regulamentação do plantio, do uso do canabidiol. Então a questão do canabidiol, para que as pessoas possam usar por fim medicinal, ela tem que comprar já o óleo, não pode plantar dentro de casa e produzir. Então tudo isso foi observado durante as investigações
da polícia, que culminaram aí na descoberta dos indícios de que ele estava, na verdade, era plantando para fazer o tráfico de drogas. Por isso ele está preso, foi autuado em flagrante. Então esses detalhes chamaram a atenção, além do entra e sai de pessoas no apartamento. Houve uma denúncia também, ele teve uma queixa registrada contra ele de ameaças contra os vizinhos. Então o odor forte, o entra e sai, incomodou os vizinhos, ele acabou ameaçando um deles. Adelson, eu vou devolver para você, porque já dá para perceber, a chuva apertou, nós falamos ao vivo aqui dos barris, inclusive no complexo de delegacias, onde este homem, o Charles dos Santos, de 37 anos, está preso. O tempo virou em Salvador, não dá para perceber aí que a chuva está forte aqui nos barris, mas o fato é esse: o homem estava plantando, cultivando maconha dentro de casa, em um apartamento de luxo, numa cobertura no Rio Vermelho, e fazendo o tráfico de drogas. Foi preso em flagrante, todo o material apreendido. Adelson, é com você. Valeu, você volta já já aí, depois que a chuva passar. Olha, seu vizinho tá de olho em você. Há quantos anos? Para refrescar a mente. Vai lá refrescar sua mente. Depois fica aí perturbando todo mundo. Refrescar a mente. Seu vizinho tá de olho em você. Olha aí, ó. 50 pés, amigão. Isso aí é vizinho que gosta de saber da vida dos outros que tá falando. Não é isso só aí, que gosta de saber, é o vizinho que já sabe. O vizinho que tem certeza e já lhe entregou. O vizinho que começou a ter inveja de você, rapaz. Você mora aí na cobertura e cheio de pé de maconha. E agora? Diz que tinha autorização. Tinha mesmo? Para 6 pés. De 6 para 50 é uma diferença gigantesca, né? Ô do Bico, vai ficar nessa viagem aí, Vou. Você está preocupado? Por que você está preocupado? Seu fornecedor das plantinhas aí, não? De onde vieram essas plantas aí? Vieram como? De forma de semente? De onde vieram aí? Só ideia. Só ideia. Tem uns pacotinhos da semente. Tá. Não, tudo muito bem pensado, não é? Inclusive com mais horas de luz. Você sabe disso, né, seu Nito? Você sabe disso, né? Qualquer que seja a plantação, ela precisa, independente de ser isso aí ou não. Não, qualquer plantação, árvore, horta, enfim. E tem plantas que exigem mais horas de luz. Olha, fotossíntese. Isso aí, Bebel, é básico, é biologia, é você estudar a terra. Papai. Então, qual é o mês que tem menos luminosidade, você sabe? Sabe não? Julho é o mês que tem menos luminosidade. As noites ficam mais longas e os dias mais curtos. Tá? Agora, setembro, já começa a ter mais luz, mais horas de luz. Dezembro das 7 da noite está tudo claro. Por quê? Mais horas de luz. E nesse caso aí, ele precisava de luz artificial. Luz artificial. Por que essa luz artificial? Porque ele não podia abrir mão ali e botar tudo do lado de fora. Primeiro que está dentro de um apartamento. Né? Ele não está numa roça tradicional. Está dentro de um apartamento, tendo que fazer ali o trabalho às escondidas. Aí, vamos... amanhã tem audiência de custódia, né? Amanhã, quinta-feira, véspera do Dia Internacional da Esbórnia. Tá aí. Ele é trabalhador, ele só fuma maconha. Alegou uso medicinal. Aí, então.